Olá, eu sou Márcio Barros e esse é o Metrópole, o seu podcast especializado em Curitiba e região metropolitana. E hoje a gente vai falar de economia, de desenvolvimento social, de agricultura, de turismo e muitos outros assuntos, principalmente integração. E o meu entrevistado de hoje é o prefeito de Campo Magro, Hilton Boza. O Bozinha, bem-vindo. Olá, Márcio, obrigado por essa oportunidade de estar participando aqui no Metrópole. Muito obrigado. Antes da gente falar de Campo Magro e de todos os temas que a gente tem aqui, eu queria saber como que o Bozinha se apresenta para quem não o conhece. Contar um pouco da minha história política. Primeiramente, eu sou servidor público federal, hoje sou servidor do IBAMA, licenciado, mas já estive vereador desde o primeiro mandato lá em Campo Magro, quando emancipou de Almirante Tamandaré, nosso município. Eu fui eleito vereador, depois reeleito vereador. Fui o vereador mais votado da história, se for proporcionalmente até hoje. Fui presidente da Câmara há 4 anos. Depois eu estive prefeito de 2005 a 2008. E agora, após 16 anos, voltei a estar prefeito. Meu nome é Hilton Boza e todos me conhecem por Bozinha. Muito bem. Campo Magro, assim, de certa forma, é uma cidade jovem, né? 30 anos, 30 mil habitantes. É isso mesmo? Isso, mais um pouquinho de 30, uns 32 mil habitantes. 32. Pelo censo 28, mas pelas nossas contas são 32 mil habitantes. Bem, o fato de ser uma cidade nova, né, relativamente nova, ela, de certa forma, tem outros desafios do que as cidades mais tempo constituídas. É mais ou menos isso? Sim. Nós fazemos parte da Grande Curitiba, né? Eu falo que é muito próximo, é divisa, inclusive, com a capital aqui em Curitiba, e os desafios são porque chegam muitas pessoas no nosso município, que vêm de outros municípios, e por ser muito próximo aqui a Curitiba, e também o grande desafio por ser uma área de proteção ambiental. Nós estamos lá dentro da APA do Rio Passaúna, da UTP do Rio Verde, do aquífero kárstico, então nós temos uma grande área de proteção ambiental. O que acontece? É muito bom para turismo, com potencial enorme, uma geração de emprego e renda, por exemplo, com indústrias, desde que sejam sustentáveis, são viáveis, senão nós não conseguimos, por toda essa questão ambiental. Então, é um grande desafio. A população aumentou muito, né? Nós temos várias áreas ali que estão irregulares, e hoje são 43 áreas irregulares, que é um grande desafio, estão passíveis a algumas de regularização, mas então nós temos a demanda para o município com saúde, infraestrutura, educação, segurança pública, enfim, ação social, e esse é o grande desafio nosso. Ô prefeito, assim, o fato de Campo Magro estar conurbado, né, é limítrofe com Curitiba. Se você pegar a Manuel Ribas ali, você nem sabe quando começou ou quando terminou e já está em Campo Magro. É quase um bairro, às vezes Campo Magro está mais perto do centro do que o Boqueirão, talvez. Isso não atrapalha, de certa forma, o desenvolvimento econômico do comércio, por exemplo? As pessoas deixam de comprar na cidade para comprar no shopping que está tão pertinho ali? Sim, porque, por exemplo, o transporte é integrado. E tem muitas pessoas que lá de Campo Magro trabalham aqui em Curitiba. E às vezes vêm e fazem, né, as suas compras aqui em Curitiba. Então é difícil, muitas pessoas moram lá e fica como uma espécie de dormitório. Então atrapalha o comércio, atrapalha essa parte econômica. Tem que ter algumas outras ações, criatividade, o comerciante lá tem que pensar em outras coisas para segurar o consumidor lá, né? Sim, e do outro lado, lá o que nós temos um potencial muito grande, além da parte de turismo rural, da agricultura familiar, nós temos também o artesanato, que é muito forte, principalmente a indústria moveleira. Então lá a maior geração de emprego e rendas hoje em Campo Magro é com o artesanato. Vindo algumas indústrias hoje sustentáveis, mas o artesanato predomina. Uma das perguntas que eu ia fazer era exatamente isso. Qual é o grande potencial de Campo Magro? Assim, a gente sabe que o turismo ele se destaca, né? Daqui a pouco eu quero abordar esse tema por conta principalmente dos restaurantes, do Morro da Palha e outras coisas mais. Mas o que mais Campo Magro tem de potencial? Então, essa parte do artesanato, pra você ter uma ideia aqui, fazendo um comercial de algumas pessoas que lá têm as indústrias. Parte do que você vê até nas grandes emissoras de televisão são produzidas lá. Na Rede Globo, hoje no Mais Você, por exemplo, alguns móveis são lá de Campo Magro. Olha só. E isso nós temos que transformar num polo, assim, numa grande feira de artesanato. E essa é a minha ideia, de transformar o município, como tem lá em Campo Largo a Feira da Louça, lá em Cerro Azul a Festa da Laranja. Em Campo Magro nós temos que identificar o município, porque até hoje ele é identificado
pela uma vocação, pelo que é o município, mas não tem assim uma data específica, a semana da feira em Campo Magro, que tão próximo aqui é Curitiba, né? E ele produz móveis não só para Campo Magro e Curitiba, para o Brasil e até parte do mundo. Tem ali algumas indústrias que têm representação na Itália, por exemplo. Isso já está em elaboração? Já está. Isso é mais um dos nossos desafios, né? Porque hoje é muito informal, né? Então tem os grandes empresários lá nessa indústria de moveleiras, mas os pequenos, eu falo, assim, fundo de quintal, às vezes trabalha 10, 12, uma família toda e que sobrevivem do artesanato. Então nós temos que identificar de maneira assim, uma ideia cooperativas, mas enfim, é o grande potencial de Campo Magro. Essa identificação de potencial, às vezes a população não compreende a importância de ter um dia temático ou de uma semana festiva, né, no caso da louça e tal, mas isso gera emprego e renda, né, e movimenta a economia. Movimenta a cidade. Né? Movimenta a cidade. E nós vamos fazer agora, aniversário dos 30 anos do nosso município, nós vamos fazer uma grande feira do artesanato. Essa é a nossa ideia, já montamos uma comissão, estamos elaborando para que tudo aconteça, identificar de forma valorizando o nosso campo-magrense, o nosso produtor e divulgando para aqui a capital, os outros municípios e, por que não, para o Brasil. Isso que o senhor falou é muito legal, quando o cidadão ele se orgulha daquilo que ele tem, né? Citou, por exemplo, a Feira da Louça. O Campo Larguense se orgulha de ser a capital da louça, assim como o Rio Branquense lá se orgulha de ser a capital do cimento ou da Pocan lá de Cerro Azul. E isso é importante quando brilha o olho do cidadão falando, eu sou de Campo Magro porque lá é a capital do artesanato. Por exemplo, eu, na outra gestão que estive prefeito, 2005 a 2008, nós tínhamos um inventário, um levantamento de todo o município do potencial de artesanato e turístico. E daí depois mudaram as gestões, as pessoas não deram continuidade. Mas eu retomei isso e eu tenho certeza que vai ser uma marca. Eu falando, nunca esqueço aqui em Curitiba, no restaurante Madaloso, com a dona Flora, que é a proprietária do restaurante, ela disse, você não imagina o potencial que vocês têm. As pessoas vêm aqui em Santa Felicidade, por exemplo, no domingo, e eles querem passar a tarde, eles vão onde? Lá nos parques de Curitiba. Mas se você tiver um atrativo em Campo Magro, por exemplo, já tem alguns que vendem à beira da estrada, mas não é só isso, a gente tem que identificar, ter um polo do artesanato. Na minha ideia, isso vai... e estudos que estamos fazendo, com certeza vai dar certo. Essa questão da extensão de Santa Felicidade, o senhor acredita que foi por isso que a gastronomia, né, o setor gastronômico de Campo Magro se fortaleceu? Porque lá tem vários restaurantes que são bem reconhecidos, né? São, e mais pelo ser rural, porque essa característica de turismo rural, restaurante rural. Na minha opinião, as pessoas vão lá, além de almoçar, eles podem fazer um passeio de tirolesa, cavalo, de charrete, enfim, de trator. Até domingo estive lá na Nova Polska, um deles, né, que são tantos, né, tem muitos deles. E aí eu observando as pessoas, eles vão lá, tem um passeio de trator, vão lá num pesca e solte, alguns já têm colha e pague, né, no caso da agricultura. Isso é muito interessante. E o curitibano aqui, né, que mora normalmente em condomínios, prédios, vai para lá e tem uma liberdade diferente. O turismo rural ele se desenvolveu muito depois da pandemia, né? Porque quem viajava para longe começou a conhecer a região metropolitana e Campo Magro se destacou nessa aí. Né? Com certeza, né? E o potencial, nós temos uma área em Campo Magro de 275 quilômetros quadrados. E grande parte dela é rural. E o potencial, né, além da natureza, do artesanato, você tem ali o Morro da Palha, você tem cachoeiras, hoje tem muitas pessoas que vão lá fazer ciclismo, outras que vão jipeiros, motoqueiros, as pessoas que procuram sair dos grandes centros para fazer um final de semana desestressar. Já vai, almoça, e faz os passeios, isso é muito interessante. Muito legal. A região metropolitana ela está passando por uma transformação, a gente percebe isso em todos os municípios, né? Como que o senhor vê, por exemplo, Campo Magro daqui 10 anos, o que o senhor imagina para a cidade lá? 10, 15, 20 anos? Então, hoje já eu vejo uma questão de mobilidade que já está com dificuldade, por exemplo, Campo Magro. Ela é cortada pela PR-090, a estrada do Cerne. Que liga, né,
Curitiba até, se você continuar, até Castro, e depois vai até Londrina, onde passou todo o ciclo do café. E hoje passa exatamente, ela é pelo dorsal do nosso município, ela interliga quase todos os nossos bairros, passa na sede do município, bem no centro. Então isso nós já notamos, por exemplo, dá um problema lá em Campo Largo, na 277, as pessoas vêm para Campo Magro. Hoje nós já vivemos isso, e já está muito trânsito, o risco, né, de segurança, então eu vejo um desafio. A gente já tem que pensar em alternativas, de ter mais acesso às outras cidades, né, como Almirante Tamandaré, que dá acesso ao contorno. Agora, com a duplicação do contorno norte, que é divisa com o nosso município, também com certeza vai aumentar o nosso trânsito, com a CSN, que vai ser criada lá em Itaperuçu. As pessoas vão sair por Campo Largo, Campo Magro, e sair lá no pé da Serra de São Luís do Purunã. Então, a questão de trânsito, de mobilidade, né, não só do transporte de caminhões, mas todo o transporte, né, de coletivos, dos ônibus, é uma dificuldade. Eu vejo, a gente já tem que projetar junto com a Grande Curitiba, os municípios da Grande Curitiba, ter essa conversa que já temos, né, aqui no governo do estado e junto à prefeitura de Curitiba. Aquela ligação ali da Estrada do Cerne em Bateias, ali faz parte de Campo Magro ainda? É divisa. Divisa, né? É divisa com Campo Porque Largo. ali, aí o senhor tem total razão, porque se o fluxo vai aumentar no contorno, e vai, realmente, a gente já imagina isso, os outros prefeitos já falaram isso, muitos vão querer cortar por ali pela Estrada do Cerne para sair lá na frente, perto de São Luís já. Com certeza, a indústria do calcário, lá do cimento, por exemplo, se ele sair por Almirante Tamandaré para ir para o norte do estado, ele vai dar uma volta. Se ele cortar por Campo Magro e Campo Largo, ele já sai lá no São Luís do Purunã. Então, são algumas alternativas. Tivemos uma conversa junto com o Macadame, eu, que divide com Itaperuçu, lá com a Karime de Rio Branco do Sul, com o Daniel Lovato de Almirante Tamandaré, e também com o Riva Bem de Campo Largo, para levarmos até como alternativa ao governo do estado, porque vai ter que ser uma rota de fuga, vamos dizer, principalmente agora que vai entrar em obra, já entrou o contorno norte. Sim. Vai aumentar muito Campo Magro, Campo Largo ali, aquela saída de Rio Branco do Sul e Itaperuçu, tem algumas pedreiras também em Campo Magro, e o pessoal vai usar por ali. Já usa estradas secundárias, que são de Saibro, imagine o que vai ser daqui uns dias, né? O senhor falou algo muito importante aqui, que conversou com o Macadame, com a Karime e tal. Essa conversa com os prefeitos da região entre si, dos vizinhos e tal, ela é muito importante, né? Porque tem outros assuntos que são relacionados, né, prefeito? Às vezes a questão da segurança, o cara roubou um carro aqui, fugiu aqui pela estrada rural, proteção animal, cachorro abandonado aqui, outro ali. Às vezes a população nem sabe da importância que é ter uma boa relação com o vizinho, né? Com certeza. E eu vejo ainda Campo Magro, falando nas questões de segurança pública, Campo Magro ficou um vazio assim. Hoje, por exemplo, o monitoramento por câmeras digitais. Curitiba está bem adiantado, Campo Largo, Almirante Tamandaré, e Campo Magro, que é essa saída, uma rota assim, nós estamos agora, por exemplo, questão da segurança pública, nós não temos nem a delegacia de polícia civil. Tínhamos, lá na época que eu estive prefeito, há 16 anos atrás, por exemplo, não tem mais. Já está sendo reativada, esse ano ainda a gente inaugura, já está sendo reformada, e também o monitoramento por câmeras. Vai vir esse programa Olho Vivo, que Campo Magro vai ser contemplado, e tenho certeza, a integração com todas as prefeituras, com todos os municípios do entorno aqui e Curitiba, vai ser o que você falou. Um carro é furtado aqui, já tivemos exemplo daquele sequestro da menina, que foi lá em Campo Largo, que foi de Curitiba e foi já dado o resultado lá em Campo Largo, por causa dessa integração. Então, com todas as polícias, Guarda Municipal, nós estamos agora em processo de efetivação. Eu herdei um concurso, mas agora estão sendo feitas todas as tratativas para a contratação dos agentes da Guarda Municipal. Também vamos ter a Guarda Municipal, como todos os outros municípios têm, e integrada à segurança pública como toda a área. Não, é fundamental. A Guarda Municipal, os números mostram, né, que foi por conta do crescimento das guardas municipais em cada município que a segurança pública os números reduziram, porque a Polícia Militar, o processo de contratação da Polícia Militar é muito demorado, né? E às vezes não consegue atender todo mundo, e as guardas municipais têm essa visão mais realmente municipal. A gente falou aqui da relação com os outros municípios, dessa paz política, mas e dentro do município? O senhor conversa bem com a Câmara? Como é que está essa relação? Converso bem, eu estive
Quando fui eleito, do meu lado só foram eleitos 3 vereadores, mas um deles é o presidente da Câmara. A gente fez uma composição e todos por Campo Magro. Sempre tem oposição, mas eu tenho a maioria hoje que vão... Eu sei porque eu sempre falo para eles, eu já estive vereador, não sei como que funciona. 8 anos estive vereador, 4 deles presidente da Câmara. E é mais fácil o executivo e o legislativo ser harmônicos. Vamos discutir, vamos, mas é por Campo Magro. Claro. Falou, hoje é tão amarrado as coisas, ninguém vai mandar um projeto absurdo porque não for constitucional, não tem nem cabimento. Mas então hoje tem uma relação boa com os vereadores. Às vezes até a divergência de pensamento ela é saudável, né? Vamos discutir isso, vamos ajustar aquilo. Agora, quando fica só na questão ideológica, aí a cidade perde, né, prefeito? Perde. Eu, na primeira sessão que tiveram, por exemplo, chegaram mais de 50 indicações. Eu digo, pessoal, se tivesse condições, já não precisaria nós nem estarmos aqui, estava resolvido tudo. E tem aquela ansiedade, eu sei, porque já estive lá também. Mas então, de acordo com um cronograma físico e financeiro, como que você vai fazer? Eu gostaria que Campo Magro tivesse metrô, mas não consegue. Então, passo a passo. Mas a gente está conversando bem com eles, eu tenho uma relação boa com a Câmara Municipal, e é um desafio de todos nós, né? Melhorar a cidade, eu falo, dar qualidade de vida para os munícipes. É muito fácil você escrever o papel e mandar, olha, cumpras, vamos fazer um projeto de lei, mas e recurso para tudo isso? O senhor foi prefeito em 2000 até 2005? 2005 a 2008. De 2005 a 2008, se passaram aí 16 anos. O que mudou nesse período aí, que é um espaço grande entre eles? Mudou muita coisa, né? A era digital hoje é muito diferente. E também mudou muita cobrança muito rápida, as pessoas querem a resposta muito rápido, mas também mudou os governos também. Hoje eles têm mais facilidade também da conversa, principalmente aqui no estado do Paraná. A abertura das portas do governo do estado para com todos os municípios, eu vejo, é muito diferente. Por exemplo, eu naquela gestão anterior, eu consegui pavimentar com asfalto ou paralelepípedo 28 ruas. Hoje já estão em execução de 15 e vou perder até as contas, porque na área urbana do nosso município deve ficar nenhuma rua sem pavimentação. Claro que depende de projetos, depende da área técnica, depende de muito esforço, que desde o dia que foi eleito, nós fomos eleitos, eu já sabia disso, nós já começamos a fazer projetos. Antes de assumir mesmo, eu tenho que ter uma equipe de projetos, e não é suficiente, porque além da área urbana tem a área rural, e que é uma oportunidade para todos nós também. Pavimentação rural hoje é possível, antes nem se pensava. Eu consegui alguma coisa lá atrás no Ministério do Turismo, e pouca coisa, né? E hoje não, hoje tem a oportunidade, mas tem que ter uma equipe de projetos, e a gente, com uma prefeitura que é pequena ainda, você não tem toda essa capacidade técnica. Mas com certeza nós vamos fazer a diferença. A minha pergunta era exatamente essa: como é que faz para montar uma equipe de projetos que às vezes não tem no município, né? Tem gente que acha, trouxe de fora. Mas se é para dar resultado, não sei se é o caso lá, mas as prefeituras que estão se destacando são aquelas, exatamente como o senhor falou, que montaram equipes técnicas que consigam escrever projetos, participar, né, das ações, conseguir emenda e conseguir manter as certidões em dia, todas essas coisas. Isso. Primeira coisa é certidão, né? São 6 certidões que, se não tiver uma delas, você não tem nada. Você pode ter milhões e não vai conseguir nada. E a outra é projetos. Então, estão abertas as portas dos governos, mas com a parceria do município, a contrapartida são os projetos, e é o que nós estamos fazendo. Nós estamos atrás de projetos, e a primeira até amanhã, quinta-feira, nós vamos protocolar o primeiro projeto de 5 milhões de reais numa estrada rural, que isso nunca aconteceu no nosso município. Vai ser pela primeira vez. O município de Campo Magro tendo a oportunidade de pavimentação rural. Então, isso pela Secretaria do Abastecimento, com toda essa costura política que a gente tem que fazer a nossa parte, que é para isso que fomos eleitos, para representar as pessoas. E isso é da Secretaria da Agricultura, uma parceria com o município de Campo Magro. E os primeiros 5 milhões vão ser protocolados amanhã. Sensacional. Ô prefeito, a gente tem assim 28 municípios com realidades diferentes, né? Então você pegar o Vale do Ribeira tem um tipo de necessidade, você pegar lá Rio Negro, lá tem outro tipo de necessidade. Qual é assim a grande
Qual é o seu grande projeto para esses 3 anos e meio que faltam? Já falou das estradas rurais, que eu acho que é sensacional, porque você leva possibilidade de desenvolvimento mais longe, mas qual é o grande projeto? Fala assim, não, isso aqui eu vou deixar de legado, ou pensar, né, de repente, para o futuro político. Olha, nosso município tem tantas coisas a serem feitas. Por exemplo, nós não temos uma sede própria aí dentro da prefeitura, com 30 anos. Nós não temos. Eu sei que isso não é prioridade e não foi na nossa gestão. Eu preferi construir lá unidade de saúde 24 horas, centro de educação infantil, como vamos continuar fazendo, mas um dos legados meu é ter a sede própria, é ter a prefeitura própria, né, com sede, sair do aluguel, a Câmara Municipal e outras coisas que são, por exemplo, na área de saúde hoje e de educação. A educação, nós temos muitas crianças fora do centro de educação infantil. Eu vou para ter uma ideia, já tem recurso, quase 40 milhões que já estão certo para Campo Magro. Entre elas são 3 centros de educação infantil, um do governo federal, 4, um do governo federal e 3, para ver a demanda de crianças fora. Como eu falei que as pessoas migram para Campo Magro, temos toda essa dificuldade, o Ministério Público cobrando crianças fora da educação infantil, na idade, né, adequada. Então, os desafios são muitos, mas a sede própria, transformar uma saúde de qualidade. Por exemplo, na educação, além de nós construirmos, nós vamos ganhar uma escola estadual no bairro Boa Vista, que é o mais populoso, que é 1, 2, 3, 4 e 5, já o bairro Jardim Boa Vista. Nós vamos ter uma escola estadual, e a escola estadual Jardim Boa Vista, que já existe, vai passar a ser municipal. Isso já é uma conversa com o governo do estado. Então, são muitos desafios. O legado, a área do artesanato que eu te falei, identificação turística mesmo, com inventário, com capacidade de carga, para as pessoas voltarem a Campo Magro. Não adianta você fazer uma divulgação e vai uma vez a pessoa dizer, aqui não volto mais, não tem infraestrutura. Só que tudo isso, esse ano eu vejo, a gente entendeu o município como está na atualidade, muita dificuldade nessas áreas que são as 43 que eu falei, sem infraestrutura nenhuma, talvez não tem nem luz, nem água, e você daí de um lado não pode desenvolver o município, por exemplo, com condomínios, chácaras, condomínios de chácaras, grandes condomínios, porque é muito próximo a Curitiba, e a legislação ambiental permite que se faça alguns tipos de investimento. Eu, quando assumi o município lá no outro mandato, não tinha sequer 1 centímetro de coleta de esgoto. Eu consegui fazer o primeiro parque de habitação do Paraná, um dos primeiros. A gente fez a infraestrutura, fez uma concessão com a Sanepar e está se concluindo lá na sede do município hoje. Depois de mais de 18 anos, em 2012, era para ter ficado pronta essa coleta de esgoto, que com a coleta de esgoto, você consegue instalar alguns tipos de indústria sustentáveis, mais condomínios, ou então nós vamos ficar apagando o fogo, a fogueira, todos os dias, de regularizar áreas com REURBs, que não é isso a nossa intenção com um potencial desse. Você não desenvolve o turismo, você vai ficar com o município. Então, mais um desafio. A readequação do plano diretor está bem no momento. Até o final do ano nós temos que readequar o plano diretor, como todos os outros municípios têm. E dar essa direção para o município. Plano diretor, dá direção. O que podemos fazer em Campo Magro? Qual tipo de indústria? O que nós vamos trazer para cá? Qual que vai ser a geração de renda para não depender só do FPM, por exemplo, um fundo de participação, que é a maior arrecadação do município. Então, isso são várias. O legado meu, então, é um sonho, mas a gente tem que alguém tem que começar. A gestão pública, ela às vezes, né, ela é engessada por conta da burocracia, né, de todas as regras, mas às vezes tem que sair da caixinha também, né, tem que ousar, né? Tem que encontrar parceiros, porque sozinho isso não faz nada. Falo parceiros como aproveitar o momento, o governo do estado, o governo federal mesmo, porque não esqueceu, nunca a gente pode esquecer que o ano que vem é ano eleitoral. O que a gente puder captar de recursos é agora, com projetos, tudo. Do ano que vem nós sabemos que a gente fala, o ditado popular das vacas magras. Hoje você vai ter os projetos, vai captar o recurso e vai começar a desenvolver o município a partir do ano que vem. Então, claro, tem o dia a dia que não tem como sair. Folha de pagamento, claro. Obrigações, no nosso caso com aluguéis, tudo é alugado lá. Então, a Secretaria de Saúde é alugada, a Secretaria de Educação, só de Educação que não é um comodato com a Prefeitura de Curitiba, que era um prédio antigo lá, mas todas as outras secretarias são alugadas, a Prefeitura, a Câmara Municipal. Então, faz parte do dia a dia você manter em dia as certidões, os compromissos. Herdamos um município com uma dívida de 85 milhões,
para o município que arrecada 120 milhões no ano. Então é um desafio. Já conseguimos pagar mais de 11 milhões desses. Mas aí você tem problema com o INSS, que deve 27 milhões, você paga muito juro, muita multa. E isso também é um legado. Você pelo menos tentar alinhar o município, para ele sobreviver e dar uma melhor qualidade de vida a todos, né? Muito bem, prefeito, a gente está indo caminhando para o final. Eu queria saber, o senhor faz parte da diretoria do Prometrópole, né? Da SOMEC também, né? Da SOMEC, da SOMEC, eu sou membro, mas da área ambiental, e eu tenho também no Comesp, que eu sou segundo secretário, no outro consórcio metropolitano, que é múltiplo, né? Não é só de saúde. Todos os prefeitos que têm vindo aqui, outras personalidades políticas, têm falado que a região metropolitana vive um bom momento. O senhor percebe isso também? Com certeza. A gente tem uma amizade com todos os prefeitos, uma troca de ideias com todos, que eu citei no começo da entrevista, essa conversa que temos com os... Eu já falo com os lindeiros ali, com os vizinhos mais próximos, mas com todos, inclusive com Curitiba aqui, é muita boa conversa, com o governo do estado, muito bem atendido, e o que nós fazemos, a diferença com certeza, é com essa integração. Nós entendemos que um depende do outro. Você vai bem em Campo Magro, Campo Largo também vai, porque o caminho, por exemplo, a Rota do Pinhão, passa para os nossos municípios, que é uma parte turística. A integração com Curitiba, de tudo. A integração hoje tem algumas particularidades que as pessoas não sabem. Por exemplo, Curitiba também depende de Campo Magro. A água, a área norte é abastecida com grande parte, o Rio Passaúna passa por Campo Magro e forma a represa do Passaúna. A unidade de saúde nossa, 24 horas, mais de 40% das pessoas são de Curitiba que são atendidas. As pessoas, porque até eu brincava com o Eduardo, com o prefeito aqui de Curitiba, eu disse, quando que você vai fazer a unidade, o 24 horas ali em Santa Felicidade, que é uma proposta de campanha, você vai aliviar a gente? Mas é uma verdade, então um depende do outro. Curitiba também depende de Campo Magro, e nós dependemos muito mais de Curitiba. Por exemplo, de Campo Largo, de Almirante Tamandaré, uma parceria, a gente trabalha assim um momento muito bom. Que antes lá, quando eu estive prefeito, 2005, 2008, parece que não éramos tão integrados assim. E hoje a conversa é muito boa. Bem, a proposta é essa mesmo, que a gente se integre cada vez mais e divida, os desafios e também as vitórias e reconhecimentos. Perfeito. Obrigado pela entrevista aí. Eu que agradeço, e Campo Magro está de portas abertas a todos que nos ouvem. E a você, Márcio, que é nosso amigo, que conhece Campo Magro, continue sempre dispondo da gente também. Valeu. Esse prefeito Bozinha de Campo Magro, então visite Campo Magro, conheça, é uma terra muito especial. Valeu, até a próxima. Um abraço.